Essa história não é assustadora no sentido tradicional, é mais para dar uma ideia das coisas que enfrentamos como militares e como isso nos afeta, principalmente no lado psicológico. Para contexto, servi na Força Aérea por 10 anos, de 2013 a 2023, trabalhando em manutenção de aeronaves. Pode parecer um trabalho tranquilo, mas isso está longe da realidade. Quem conhece, sabe. E o pessoal da segurança sabe também. Fisicamente, a rotina militar é muito exaustiva. Um trabalho físico pesado acelera o desgaste do corpo, quase como se os anos militares fossem equivalentes a anos de cachorro. Na casa dos 20, já sentimos dores como alguém bem mais velho. As articulações parecem se desfazer, os ossos ficam rígidos, os músculos sempre doloridos. A audição vai falhando e, no lugar, vem um zumbido agudo constante que enlouquece. Estou com 29, mas me sinto com 87. Isso já é ruim o bastante, mas o que quase não se comenta é o lado mental. A rotina militar destrói a gente psicologicamente também. Tudo começa com o treinamento, somos levados para um lugar desconhecido, cercados de estranhos, geralmente longe de casa pela primeira vez. Estamos sempre exaustos, privados de sono, física e mentalmente. Olhando para trás, o treinamento básico nem parece tão ruim, mas na época, foi pesado. Meu primeiro posto de serviço foi onde as coisas realmente começaram a piorar. Eu sempre ouvia piadas sobre o que era ser mulher nas Forças Armadas, mas achava que isso nunca aconteceria comigo. Bem, 4 meses depois de ser designada para lá, terminei um relacionamento de 1 ano e meio com meu namorado. Ele sumiu por 6 semanas dizendo que o pai havia morrido, mas depois descobri que ele só estava me traindo. Depois do término, eu estava devastada, mas achei que tinha uma boa relação com meus colegas de trabalho. Quando perguntaram o que havia acontecido, confiei neles e contei. Infelizmente, estava muito enganada. Um colega, um cara baixinho, gordo, que parecia o Danny DeVito no papel do Pinguim, sempre fumando, achou que tinha uma chance comigo. No começo, fazia comentários sobre meu uniforme e minha aparência. Eu ignorava, respondia de forma casual, mas ele começou a mandar mensagens dizendo coisas horríveis, insinuando desejo. Quando me cansei, explodi, dizendo que ele me repugnava e que não deveria me contatar para nada que não fosse trabalho. Achei que isso resolveria. Mas, na verdade, foi o início do inferno. Esse colega era amigo próximo do meu supervisor e dos outros colegas, então todos começaram a me excluir e dificultar meu trabalho. Meu supervisor recusava-se a me treinar, e eu fui ficando isolada. Por sorte, um colega de outro turno começou a me ajudar. Nós acabamos nos apaixonando e pedimos permissão ao comando para nos relacionarmos, mantendo a profissionalidade no trabalho. O comando permitiu, mas o colega nojento desconfiou de nossa relação e, junto com outros colegas, começou a me perseguir. Eles me seguiam de carro, tiravam fotos minhas, basicamente me vigiando como um perseguidor. Quando fui à liderança para denunciar a perseguição, disseram que envolver a polícia seria algo muito sério e deram a entender que eu deveria desistir da queixa. Eu estava constantemente em estado de alerta, ansiosa e paranoica, sem saber se fariam algo físico contra mim. Tinha pesadelos, alucinações visuais quando estava sozinha, e me afastei completamente da vida social. Tudo o que eu queria era que alguém fizesse algo, mas ninguém parecia se importar. O ponto de ruptura aconteceu quando estávamos trabalhando em um jato, e eu precisava de ajuda para trocar uma válvula em um espaço muito apertado. Esse colega nojento se ofereceu para ajudar, mas ficou atrás de mim, num espaço onde ficamos colados, e eu pude sentir sua excitação. Terminei o trabalho e fui direto ao banheiro chorar. Depois, fui até o chefe e contei o que aconteceu. A resposta da liderança? Meu supervisor e o colega foram transferidos para a linha de voo, algo que eles sempre desejavam. Em vez de puni-los, eles foram recompensados. Pouco tempo depois,
O próprio chefe que deveria me orientar e proteger teve a audácia de me mandar uma mensagem privada, insinuando favores em troca de benefícios e dinheiro. Respondi friamente que ele era mais velho que meu pai e que, se me contatasse novamente, eu faria questão de que a esposa e os 4 filhos dele soubessem de tudo. Ele me bloqueou. Essa experiência foi muito difícil e deixou marcas profundas, e tudo o que eu queria era fazer o meu trabalho e ser respeitada. De repente, todos os relatórios que fiz desapareceram magicamente. Mais tarde, quando meu namorado se tornou financeiramente, mentalmente e fisicamente abusivo, isso também foi ignorado. Acho que, para algumas pessoas, é normal aparecer com ossos fraturados ao redor do olho e marcas de mãos no pescoço. Que ingenuidade a minha! Naquela fase da minha vida, eu nunca me senti segura e estava à beira de tirar minha própria vida. Em dezembro de 2015, fui para minha primeira missão. Estava animada para simplesmente sair daquele lugar. Participei sem experiência de campo, mas com muita disposição para aprender. No entanto, meu supervisor lá foi horrível comigo desde o início, sem motivo aparente, e só entendi o porquê anos depois. Essa missão foi, na verdade, uma experiência bem ruim. Foi também quando conheci alguém que, no futuro, se tornaria outro perseguidor obsessivo, embora menos ameaçador. O que me manteve sã nessa época foi assistir aos jatos decolando completamente carregados e voltando vazios, além de ver diferentes aeronaves de vários países, como o Antonov 225, uma visão rara e impressionante. Ao retornar, as coisas ficaram bem por um tempo. Entrei para a R4 Máfia e a vida como uma sargento sênior era, na maior parte, divertida. Comecei a trabalhar no campo com medo de reencontrar o supervisor problemático e o colega estranho, mas eles estavam em outra unidade. Meu supervisor da missão anterior era agora meu novo chefe, e eu sabia que ele me odiava. Todos me excluíam e me tratavam como uma leprosa, até que, frustrada, perguntei o motivo. Eles disseram que o supervisor e o colega haviam espalhado que eu não sabia aceitar uma brincadeira, que os acusara falsamente de assédio e perseguição, e que era uma idiota com atitude. Depois de algum tempo, consegui provar o contrário, e o ambiente de trabalho se tornou como uma família para mim. No militarismo, existe uma piada sobre você não ser uma pessoa, apenas um número, e isso, na maior parte, é verdade. Vi alguém cair de um suporte com um painel de motor, bater a cabeça no concreto e, ainda assim, perguntaram se o painel estava bem, enquanto ele estava sangrando e teve uma concussão. Eu mesma já quebrei dedos, cortei os braços, levei choques e queimei partes do corpo. Sua saúde física e mental não importa para a alta hierarquia, o que importa é a missão, as estatísticas. Saber que você é essencialmente um nada para eles é muito humilhante. Eu finalmente tive uma grande crise, o que hoje em dia é chamado de mente bi, crise mental. Me desabei e finalmente chamei ajuda psicológica, pois dessa vez eu realmente planejava tirar minha vida, não aguentava mais. Tive que esperar por meses para ser atendida fora da base. Enquanto isso, pedi ao meu novo chefe para não ir na missão seguinte, pois não estava em condições. Meu pai estava praticamente à beira da morte, e eu estava lidando com pensamentos sombrios. Mas meu chefe, que não gostava de mim, disse apenas que eu não era especial e que iria de qualquer jeito. Nessa última missão, conheci meu melhor amigo. Tive o pior e o mais gratificante momento ao mesmo tempo. Entrei na academia, emagreci, mesmo com pneumonia, e consegui superar novos limites físicos. Fiz amizades incríveis. Eu era a louca dos gatos, mesmo sabendo que era proibido tocar em animais. Quando voltei dessa missão, me colocaram em antidepressivos fortes, os mesmos dados a pacientes internados para mantê-los em estado catatônico. Perdi a confiança para trabalhar em aeronaves, pois sabia que, se fizesse algo errado, colocaria vidas em risco. Também não me sentia segura sozinha, pois sabia que, se desse ouvidos aos meus pensamentos, poderia acabar comigo mesma. Depois, meu pai ficou doente novamente, e agora mais grave, em suporte de vida por mais de 6 meses.
Recebia ligações da minha mãe quase todos os dias dizendo que ele podia não sobreviver. E eu estava me sentindo insegura no meu relacionamento, achava que ele poderia me matar. Estava bebendo todos os dias para tentar aguentar tudo. Queriam que eu me mudasse para outro país, mas, no papel, isso nem era permitido para mim. Também não queria ficar longe, gastando uma fortuna para voar de volta ao que eu temia ser o funeral do meu pai. Assinei um documento para não manter a obrigatoriedade de permanência, pois sabia que não tinha mais 6 anos em mim para seguir em uma função que antes eu amava. Perdi minha posição para a promoção, mas não fiquei muito chateada, sabia que outras pessoas mereciam aquela vaga. Eu ainda tinha meus soldados, que chamava de meus filhos. Eles são das melhores pessoas que conheço, inteligentes, divertidos, genuínos, leais e determinados. Eu fazia de tudo para protegê-los. Ver o crescimento deles, subindo de posto, tornando-se mestres em seus trabalhos, lidando com suas próprias dificuldades. Sinto tanto orgulho deles. Infelizmente, o suicídio é a principal causa de morte nas Forças Armadas, especialmente em tempos de paz. Somos tratados como números, escravos da missão. Falar sobre saúde mental ainda é um tabu, e procurar ajuda levava a consequências que, muitas vezes, resultavam em expulsão. Durante os 10 anos que servi, vi muitas pessoas tirarem suas vidas, em uma base. Foram vários, incluindo amigos próximos e até um dos meus soldados. Em algumas semanas, fará 4 anos desde que perdi esse soldado. Ele enfrentava problemas no casamento, com uma esposa abusiva e infiel, que também causava dificuldades financeiras. Ele tentou se divorciar, mas ela conseguiu manipulá-lo para voltar. Quando você ama alguém, acaba dando chances demais. Ele costumava postar memes sobre morte, e uma vez colocou uma legenda que dizia: Deus, queria que fosse eu. Eu senti uma sensação terrível, então mandei mensagens e tentei ligar para ele várias vezes, mas ele não respondia. Relatei a situação ao meu supervisor, que me pediu para ir até a casa dele e verificar se ele estava bem. Fui o mais rápido possível, bati na porta, mas ninguém atendeu. A porta estava destrancada, então entrei. A casa estava silenciosa, um silêncio quase ensurdecedor. E lá, na sua sala de jogos, ele estava sentado na cadeira, caído para a frente. Ele havia tirado a própria vida com um tiro na cabeça. Lembro vividamente do sangue nas paredes, dos pedaços de massa encefálica espalhados e das lágrimas secas em seu rosto. O cheiro do cérebro é estranhamente adocicado, quase como algodão doce, não sei porquê, mas dizem que é assim mesmo. Liguei para o meu supervisor e para a polícia, fiz os relatórios necessários e fui para casa, onde simplesmente desabei em lágrimas. Naquela noite, tive que trabalhar porque eu era o único sargento no plantão. Quando cheguei, os outros colegas perguntaram onde ele estava, e eu disse que ele não viria porque tinha surgido um imprevisto. Não podíamos contar nada até que a família fosse notificada, então mandei todos para o turno enquanto fiquei no escritório, chorando atrás da minha mesa. Na manhã seguinte, o comandante anunciou a notícia para todos, e o choque foi geral. Porém, não demorou muito até que alguns começassem a fazer piadas horríveis sobre o suicídio. Fiquei tão chocado quanto vocês provavelmente estão agora. O segundo corpo que vi foi durante minha segunda missão no Oriente Médio, de 2017 a 2018. À noite, lá é muito escuro, e naquela época não tínhamos iluminação na pista de voo. Como não havia espaço suficiente nos hangares, alguns aviões ficavam ao ar livre. Um deles era o U-2 Dragon Lady, uma aeronave pequena, preta e de asas finas e flexíveis. Nessas missões, trabalhamos com funcionários terceirizados de outros países, chamados de TCNS, nacionais de terceiros países, que realizam serviços como cozinha, manutenção e transporte. Há um limite de velocidade na área de aeronaves, mas os TCNS nem sempre lembram disso. Em uma noite, um TCN dirigia uma pequena van que parecia um carro de palhaço, curta, com bancos dobráveis no meio, e cabia até 10 pessoas.
Ele vinha em alta velocidade, mas um U-2 estava bem no seu caminho. As luzes da van eram baixas e ele não conseguiu ver a asa da aeronave. Antes que eu pudesse gritar para ele parar, ele passou direto por baixo da asa, arrancando o teto do veículo no processo. Corri até lá, e um colega também, ao perceber o que eu havia visto. No fundo, esperava que ele tivesse se abaixado a tempo, mas, ao me aproximar da van, vi que não. No banco da frente estava seu corpo, no banco de trás, sua cabeça. Eu já tinha visto cabeças decepadas em autópsias e na fazenda de corpos do Instituto de Antropologia, mas aquilo era diferente. Não era uma imagem limpa, era cheio de carne despedaçada, tendões, músculos rasgados. Os ossos e a cartilagem tinham uma cor rosada amarela, horripilante. O sangue ainda escorria, e o olhar em seu rosto, olhos e boca abertos, mostrava que a consciência veio tarde demais. Que maneira terrível de morrer! Por mais horrível que fosse, uma estranha fascinação surgiu. Registramos tudo com as forças de segurança locais e voltamos ao trabalho. O U-2, naquele dia, fez sua primeira vítima confirmada. Essa história já é longa e cheia de detalhes paralelos, então vou encerrar aqui. A vida militar, mesmo em tempos de paz, pode ser assustadora. Você passa por muitos traumas, vive com o estresse pós-traumático, o corpo se desgasta, e você vê e enfrenta muita coisa. O que ninguém te conta é como será quando você sair. É como se, de repente, você e seu serviço não significassem nada. Você perde a família, a estrutura, o orgulho no trabalho e o sentido de propósito. É como morrer e voltar vazio. A solidão que vem com isso é impossível de descrever para quem não viveu. Faz quase um ano desde que saí, e ainda me sinto assim. Às vezes, me arrependo de ter saído, e muito. A vida militar foi terrível em muitos aspectos, mas também foi incrível, pois conheci pessoas que escolhi como família e com quem compartilho um vínculo eterno. Alguns desses já se foram, e a saudade é imensa. Foi a pior decisão que já tomei. Tenho certeza de que outros tiveram experiências melhores ou piores, mas se você nunca esteve nas Forças Armadas, não tem o direito de menosprezar nossos traumas ou o estresse pós-traumático só porque não estivemos em zonas de guerra. Em todos os ramos, enfrentamos as mesmas dificuldades e carregamos as mesmas marcas. História 2. Há 9 anos, conheci uma pessoa que, até hoje, desejaria nunca ter conhecido. Eu estava na 8ª série, isolado, vítima de bullying e deprimido. Além disso, eu era uma criança plus size em uma cidade obcecada por esportes, então era ridicularizado e maltratado diariamente. Eu não conseguia fazer novos amigos com meus colegas de turma, e todos os meus amigos antigos do ensino fundamental estavam em outras classes e grupos depois da escola. O grupo de escoteiros que participávamos também havia se desfeito antes de eu entrar no ensino médio. Eu estava tão solitário que qualquer pessoa que falasse comigo, sem zombar de mim, já conseguia me fazer feliz. Eu tinha uma conta no Google+, a única rede social a que eu tinha acesso na escola e que mantinha escondida dos meus pais. Eu a usava para acompanhar os fandoms dos quais gostava e, quem sabe, fazer algum novo amigo. Um dia, estava no laboratório de informática e comentei em uma arte de um personagem que eu curtia. O autor respondeu quase que imediatamente, o que me deixou eufórico ao ver a notificação. Passamos os próximos 10 minutos trocando mensagens nos comentários, e de tanto respondermos, acabamos inundando a seção de comentários com nossa conversa. Quando troquei de sala, entrei novamente em um dos chamebox guardados no fundo da sala e vi que ela, na verdade, tinha me mandado uma mensagem. Ela se chamava Haley, ao menos foi o que disse, mas, anos depois, já não tenho certeza se esse era realmente o nome dela. Na mensagem, Haley contou que era 2 anos mais velha que eu e que tínhamos muitas coisas em comum. Passei o resto do dia escolar no celular, sem me importar com as aulas. Conversamos nos demais durante a semana até que ela sugeriu que mudássemos para uma sala de bate-papo privada.
Naquele mesmo dia, criamos uma sala privada em um site de mensagens online. No início, trocávamos apenas mensagens, até que Haley perguntou se podíamos fazer uma chamada de voz. Hesitei, mas ela insistiu, dizendo que seria mais fácil conversar assim. Depois de alguns pedidos, concordei. Após uma hora de conversa, ela sugeriu uma videochamada. Eu aceitei, tanto para conferir se ela tinha realmente minha idade quanto para colocar um rosto no nome. Haley ligou a câmera e parecia estar na mesma faixa etária que eu, o que, de certa forma, me tranquilizou. Esse detalhe, porém, me assombra até hoje. Ela parecia tão próxima da minha idade, sorria e falava de forma tão amigável que me fez sentir seguro e acreditar que eu podia confiar nela. Passamos horas conversando, e eu estava nas nuvens por finalmente ter um amigo. No início, nossa amizade ia muito bem. Falávamos sobre nossas escolas, gostos e séries favoritas. Conversávamos quase todos os dias, até tarde da noite, trocando fotos engraçadas e memes. Após uns 6 meses, Haley perguntou se eu queria conhecer outros amigos dela. Fiquei empolgado com a ideia de ter mais amigos e aceitei sem pensar 2 vezes. Ela me apresentou aos outros, mas, dessa vez, senti algo diferente. Algo na sala de bate-papo me deixou desconfortável, mesmo que todos parecessem simpáticos. Haley me garantiu que eu podia confiar neles, mas meus instintos pareciam querer me alertar, mesmo que eu não soubesse sobre o que. Ignorei. A maioria deles era bem mais velha que eu. No chat, havia 6 outras pessoas, e a maioria dizia ter entre 18 e 19 anos, enquanto 2 homens claramente tinham mais de 20. Perguntei como eles se conheceram e a resposta foi que era em outra rede social ou na vida real, mas ninguém respondeu a mais nada. Na minha ingenuidade, ignorei os sinais de alerta. As chamadas com eles eram caóticas, todos falavam ao mesmo tempo, e as mensagens eram piores ainda, com palavrões e temas inapropriados para a minha idade. Tentei me conectar genuinamente com eles, mas fui tratado de forma indiferente e eles pareciam incomodados sempre que eu tentava participar da conversa. Eu realmente não gostava deles, mas Haley os adorava. Ela repetia as mesmas piadas e usava a linguagem vulgar deles, rindo das coisas mais problemáticas que diziam. Essa versão de Haley me chocava, pois ela nunca agia assim quando estávamos só nós dois. Com o tempo, ela passou a dedicar mais tempo aos outros amigos e a responder cada vez menos minhas mensagens e ligações. No início, achei que estava tudo bem, mas depois me senti incomodado. Um dia, liguei para Haley para falar sobre o quanto isso me magoava. Ela ficou furiosa, me chamou de egoísta e disse que eu não queria que ela falasse com os outros porque estava com ciúmes. Eu expliquei que isso não era verdade, mas ela não quis ouvir e desligou. Depois disso, Haley me ignorou por quase um mês, e eu fiquei angustiado, sem entender o que fiz de errado. Quando ela voltou a falar comigo, estava tão emocionalmente abalado que chorei, pedindo desculpas. Ela disse que estava tudo bem e que só precisava de um tempo sozinha. A partir daí, Haley começou a compartilhar que tinha depressão e que essa era a razão de ter se afastado. Eu não a julguei e disse que ela poderia sempre contar comigo. Com isso, ela passou a desabafar sobre seus traumas quase diariamente, falava do quanto odiava sua vida, dos problemas com a mãe e do quanto se sentia feia. Eu ouvia e a confortava, mas, com o tempo, isso virou rotina. Em qualquer conversa, ela começava a reclamar de algo que havia incomodado, ou de como odiava a própria aparência e sua vida. Dizia que queria desistir de tudo, o que me deixava muito preocupado. Como estávamos em estados diferentes, eu não poderia ajudá-la pessoalmente. Sempre que ela começava a se depreciar, eu tentava animá-la, dando tantos elogios e palavras de incentivo que minha garganta ficava dolorida. E, tão repentinamente quanto começava, ela mudava de assunto, como se nada tivesse acontecido. Além disso, Haley começou a me ligar por longos períodos e a enviar mensagens até tarde da noite.
As chamadas se prolongavam por horas, e os textos chegavam até às 3 ou 4 da manhã. Contudo, nossas conversas mudaram. Agora, era ela quem falava a maior parte do tempo. E, se eu demorava para responder, ela mandava várias mensagens seguidas, quase como um bombardeio. Haley me enviava mensagens mais rápido do que eu conseguia ler e, quando tentava encerrar as conversas, ela me repreendia, lembrando que, não muito tempo antes, eu queria sua atenção. Ela basicamente me fazia sentir culpado, por querer sair, e isso acabava funcionando, mesmo que eu já tivesse perdido o interesse em nossas conversas ou não quisesse que ela me enviasse mensagens durante a aula, eu ainda permitia que continuasse. Respondia, afinal, ela ainda queria ser minha amiga, e eu ainda tinha sua atenção. Esse ciclo continuou por 2 anos, e isso me deixava cada vez mais ansioso, e esgotado, Parecia que já não tínhamos mais nada em comum. Ela sumia por uma semana ou passava o final de semana inteiro me enviando mensagens sem parar. Os tópicos sobre sua autoestima também pioraram. Chegou ao ponto de ela me enviar mensagens de despedida, dizendo que não aguentava mais viver assim, e depois sumia, sem responder às minhas mensagens ou ligações. Haley também me mandava fotos mostrando marcas em seu corpo e descrevendo o que sentia ao fazer aquilo. Ver essas mensagens me provocava ataques de pânico e me fazia chorar todas as vezes. A situação com os amigos dela no grupo de mensagens também só piorava, discussões surgiam com frequência, e dramas e fofocas se espalhavam rapidamente. Pessoas eram bloqueadas e desbloqueadas quase todos os dias. Eu odiava falar com eles, e começaram a se unir contra mim nas mensagens. Haley, muitas vezes, era a primeira a fazer piadas rudes sobre mim, e todos riam. Cansei e parei de enviar mensagens e de ligar tanto para ela quanto para os amigos dela, apesar dos pedidos dela para que eu não fizesse isso. Em uma noite tarde, enquanto o grupo discutia por mensagem, eu cheguei ao meu limite. Cansado, de tanto drama e de ser tratado, mal, enviei uma mensagem ao grupo dizendo que não aguentava mais e mandei uma mensagem privada para Haley, avisando que precisava de uma pausa. Em seguida, saí de ambos os chats, bloqueei todos, apaguei minha conta de mensagens e removi o site do histórico do meu computador. Quando tudo terminou, senti como se tivesse sido libertado, de uma espécie de prisão. Tudo o que consegui fazer foi chorar de alívio e euforia por finalmente ter acabado. Depois, descobri que todas as fotos que Haley havia me enviado eram imagens de bancos de dados e fotos editadas. Fazendo uma investigação sobre o passado dela, percebi que muitas coisas simplesmente não faziam sentido. Na verdade, ela era muito mais velha do que havia me dito, e tinha, pelo menos, 6, 7 ou até 8 anos a mais. Isso significava que, quando nos conhecemos e eu tinha 14 anos, ela já devia ter mais de 20 anos. Muitos aspectos dessa interação ainda me assombram, especialmente as fotos das marcas e as mensagens depreciativas dela. Durante quase 3 meses, tive pesadelos com a ideia de Haley tentar entrar em contato comigo novamente, imaginando o que ela poderia dizer ou fazer. Hoje tenho amigos muito melhores e tenho absoluta certeza de que nunca mais vou ouvir falar dela, mas, às vezes, ainda me pergunto quem aquela mulher realmente era e o que ela via em mim que achava tão interessante. Espero nunca descobrir. História 3. Recentemente, saí em um encontro com um rapaz da minha universidade, que conheci em um aplicativo de namoro. Ele parecia muito doce e encantador por mensagem, então concordei em sair com ele, especialmente depois que 2 amigas mencionaram que o conheciam de uma aula e disseram que ele era, em geral, um cara engraçado. Frequentamos uma universidade pequena, mas de prestígio, o que também me tranquilizou sobre ele ser uma pessoa normal. Combinamos de nos encontrar às 18 horas para um piquenique, mas ele acabou aparecendo para me buscar só às 20h30. Ele tinha me mandado uma mensagem antes, remarcando para as 20 horas, e chegou nesse horário. Ele me levou para o apartamento dele, e, embora eu tenha ficado um pouco desconfortável, acabei aceitando entrar, confiando em tudo que eu achava que sabia sobre ele.
O apartamento estava mal iluminado, com apenas uma vela e uma pequena luz fraca no chão, o que não ajudava muito na iluminação. Era um apartamento com vários quartos, onde ele morava sozinho, o que deixou tudo ainda mais estranho. Conversamos e comemos algo, mas ele parecia nervoso e inquieto quase o tempo todo. De repente, ele mudou o assunto da conversa para nossos segredos mais sombrios e perguntou se eu já havia pensado seriamente em matar alguém. Quando respondi que não, ele inventou uma história sobre ter servido na marinha e ter bombardeado um navio, matando 5 pessoas. Eu não sabia como reagir, então ele desfez a situação dizendo que era uma brincadeira, mas logo comentou que já tinha pensado seriamente em matar outra pessoa, o atual namorado de sua ex-namorada. Nesse ponto, eu estava extremamente desconfortável e queria ir embora. Ele concordou em me levar para casa, mas antes disse que queria me mostrar algo. Então, ele pegou um rifle e o apontou na minha direção. Quando me assustei, ele permaneceu calmamente e comentou que havia comprado a arma para caçar, mas que não conseguiria imaginar-se matando um animal. Saímos e ele me levou de volta para a casa de uma amiga, onde cheguei em segurança. Todos a quem contei ficaram chocados com a forma como o encontro aconteceu, e eu não consigo me livrar da sensação de que há algo profundamente errado com esse rapaz, algo mais sinistro. Qualquer conselho ou opinião sobre isso seria muito bem-vindo. História 4. Eu sou uma mulher de 29 anos. Vivi em uma cidade grande toda a minha vida, mas no início de abril, me mudei para uma cidade de porte médio, a cerca de 1 hora dessa cidade grande. Vim junto com minha irmã e nossos 4 animais de estimação. Isso aconteceu após um mês morando aqui. Minha irmã estava se preparando para a sua apresentação final de graduação em artes, que seria exibida na cidade grande, então ela teve que passar o dia inteiro lá cuidando dos preparativos. Fiquei sozinho em casa com nossos gatos e cachorros. No início da noite, decidi dar uma longa caminhada com meus 2 cães. Caminhei por cerca de 1 hora e, quando estava a mais ou menos 5 minutos de casa, vi um homem batendo na porta de uma casa a 1 quadra de distância. Ele parecia um pouco estranho, pois batia na porta, olhava ao redor, e depois batia novamente e olhava de novo. Não me pareceu perigoso, então continuei andando, pois teria que passar por ele para pegar a rua que leva até minha casa. Quando eu estava a uns 10 metros dele, ele olhou na minha direção e começou a caminhar até mim. Era alto e magro, carregava o que parecia ser uma caixa de doces. Ele me perguntou se eu tinha alguma moeda para dar e eu respondi: desculpa, cara, só tenho sacos para cocô dos cachorros. Tenha um bom dia. Estava pronta para seguir meu caminho, mas ele olhou para uma das minhas tatuagens e me parou. Para contextualizar, eu obviamente tenho tatuagens, não sou coberta de tatuagens, mas tenho algumas nos braços e nas pernas. Como estava usando shorts, as tatuagens nas pernas estavam visíveis. Ele olhava especificamente para uma que representa uma mulher fantasma em estilo japonês tradicional. Ele disse: essa é uma tatuagem muito legal, você me daria ela? Eu ri de forma desconfortável, achando que ele estava brincando, mas ele estava muito sério, apenas olhando fixamente para minha tatuagem sem piscar. Ele continuou: então você só vai deixá-la apodrecer e ser comida pelos vermes? Que desperdício! Seria melhor se uma pessoa a comesse. Nesse ponto, ele levantou o rosto e me olhou diretamente nos olhos com um sorriso forçado, como se estivesse tentando parecer amigável, mas que só me deixou mais desconfortável. Em seguida, perguntou meu nome e, para evitar conflitos, dei um nome falso e disse que me chamava Regina. Então ele me perguntou se eu morava na cidade, e eu menti novamente, dizendo que era da cidade grande e estava apenas de visita. Ele comentou que também morou na cidade grande, nas ruas do centro. Disse que costumava fazer rap nos ônibus para ganhar dinheiro e, de repente, começou a fazer um rap sobre mim, ainda me encarando diretamente nos olhos. Ele rimava sobre como eu era bonita e sobre como minhas tatuagens eram incríveis. Durante o rap, disse que meu nome era Lorina.
Eu o corrigi, dizendo que era Regina, não Lorina, desconfiando que ele talvez tivesse percebido que eu lhe dera um nome falso e estava me testando. Ele apenas sorriu e assentiu. Depois, ele pediu meu número de telefone. Disse que eu e meus cães precisávamos voltar para casa, pois estávamos sendo esperados. Ele apontou para um açougue a uma quadra de distância e sugeriu que sentássemos lá para que eu pudesse passar meu número, dizendo que não levaria muito tempo. Eu respondi que não podia, que quem estava me esperando em casa era meu namorado. Mentira, eu estava sozinha. O sorriso dele diminuiu um pouco, e ele só disse, que pena. Desejei a ele uma boa noite e comecei a me afastar, mas então ele caiu de joelhos e agarrou minha perna com as duas mãos, acariciando minha tatuagem enquanto sussurrava, é uma tatuagem muito incrível. Meus cães, que são bastante amigáveis, estavam calmos durante toda a conversa, mas quando ele segurou minha perna, começaram a rosnar. Tirei minha perna de suas mãos, desejei-lhe uma boa noite novamente e me afastei o mais rápido que pude. Tomei um caminho mais longo para casa, para garantir que ele não me seguisse, e, ao chegar, tomei um banho e esfreguei bem a perna, me sentindo extremamente desconfortável após essa experiência. História 5. Algumas horas atrás, passei por uma situação um tanto assustadora e ainda estou um pouco abalada com o que aconteceu. Uma mulher bateu na minha porta e, quando atendi, ela me disse que tinha ouvido uma criança gritando e um homem mais velho gritando algo. Segundo ela, o som era bem alto, e o homem teria dito algo do tipo: as pessoas estão procurando por você. Eu moro com meu namorado e nosso cachorro em um andar térreo de um duplex, e temos um vizinho que vive sozinho no andar de cima. Não temos absolutamente nenhuma criança em casa, então achei estranho o que ela estava dizendo. Para piorar, momentos antes, eu estava na lavanderia compartilhada, que é acessível pelo quintal, com a porta dos fundos aberta para deixar o cachorro sair, e não ouvi nada. O jeito como ela falava e sua expressão pareciam muito sinceros, então tentei acalmá-la, explicando que não tínhamos crianças em casa e que, provavelmente, ela tinha ouvido algum filho dos vizinhos. Moramos perto da cidade, em uma área bastante povoada, com muitas crianças que sempre gritam quando estão brincando. Mesmo assim, a conversa ficou no impasse. Eu insistia que não havia crianças ali e que talvez ela tivesse se confundido de casa. Até ofereci que ela olhasse por cima da cerca para verificar o quintal, mas foi o máximo que consegui fazer. Apesar disso, toda vez que eu falava, ela me encarava com um olhar acusador e, em seguida, voltava a repetir o que tinha ouvido. De repente, sem mais nem menos, ela começou a tentar forçar a entrada, colocando o pé ou a mão para dentro. Nesse ponto, meu vizinho do andar de cima e meu namorado ouviram o que estava acontecendo e vieram até a porta para ver o que estava acontecendo. Ela simplesmente não aceitava minhas explicações, e aos poucos, conseguiu se colocar completamente na entrada da porta, claramente sem intenção de sair. Foi então que chamei a polícia. Ela ficou ali na porta até os policiais chegarem. Depois que eles conversaram com ela e fizeram algumas perguntas para nós, descobrimos que ela tinha admitido ter usado metanfetamina mais cedo naquele dia. Os policiais nos explicaram que ela estava tendo alucinações por causa da substância e que precisaram insistir várias vezes para que ela fosse embora. Mesmo assim, ela saía hesitante, sempre olhando para trás em direção à casa. Tanto que, para acalmá-la, os policiais decidiram até fazer uma rápida checagem na casa para dar a impressão de que haviam feito uma busca. Eu sei que poderia ter sido muito pior, e que não é a história mais assustadora que alguém já contou por aqui, mas ainda estou muito nervosa com a possibilidade de ela voltar. Não consigo parar de verificar as janelas. História 6. Alguns anos atrás, quando eu estava morando em outra cidade, meu tempo vivendo sozinho era recente, e, de repente, minha situação de moradia desmoronou. Com isso, tive que resolver tudo de última hora, o que, como você deve imaginar, significava ter colegas de quarto desconhecidos. No ano anterior, eu também tinha tido um colega de quarto aleatório que acabou se tornando uma pessoa incrível e um grande amigo.
Com base nisso, achei que poderia dar certo novamente. Pois bem, não foi bem assim, mas esse não é o foco dessa história. Dessa vez, meus colegas de casa eram bem, que eu já conhecia um pouco do ano anterior e com quem estava fazendo amizade, e outros dois, Tom e Mike. Nos primeiros dias após a mudança, passamos um tempo juntos para nos conhecermos melhor, mas Tom e Mike ainda não haviam se mudado completamente. A casa era grande, antiga, e dividida por andares, com o andar de cima trancado por uma porta nas escadas. Vale a pena mencionar que Ben e eu ficávamos no andar de cima, enquanto Tom e Mike ficavam no térreo. Eu sempre fui bastante paranoico com segurança, e com razão. Em casa, todas as portas ficam trancadas. Quando eu saio, tranco tudo, e até durmo com a porta do quarto trancada. Um dia, estava sozinho em casa, Ben estava no trabalho, e Tom e Mike apareciam esporadicamente para levar as coisas deles para dentro. Vale ressaltar que eles tinham itens bem caros, na faixa de 5 dígitos. Eu estava no meu quarto, com a porta trancada, assistindo a algo no laptop, e com ambas as entradas para o meu andar devidamente trancadas. Foi quando comecei a ouvir muito barulho vindo do andar de baixo, portas e armários sendo abertos, móveis sendo movidos, entre outros sons. Presumi que fossem Tom ou Mike, até que ouvi passos subindo as escadas. Tecnicamente, eu deveria estar fora naquela hora, como eles sabiam, mas o compromisso foi cancelado de última hora, então ninguém imaginava que eu estava em casa. E eles também não tinham motivo algum para subir, pois acreditavam que a casa estava vazia. Nesse momento, comecei a ficar em pânico, ouvindo os passos cada vez mais próximos do topo das escadas. Nunca fiquei tão imóvel. Logo em seguida, a maçaneta do meu quarto começou a balançar. Eu podia ouvir claramente, já que meu quarto era o mais próximo da entrada. Foi então que, em um sussurro, liguei para a polícia, 911, informando que alguém estava na minha casa, mas sem querer fazer barulho para não revelar minha presença. Por sorte, a casa era próxima ao centro da cidade, e a polícia chegou em questão de minutos, mas aqueles foram os minutos mais longos da minha vida. Quando os policiais entraram, o andar de baixo estava completamente revirado, parecia cena de filme, algo surreal de ver. Haviam levado mais de $20 mil em eletrônicos, não lembro o valor exato, mas era algo em torno disso, além de quebrarem móveis, pratos, e até rasgarem os colchões. Descobrimos que Tom e Mike tinham deixado uma das portas destrancada durante a mudança, e, infelizmente, essa não seria a última vez. Antes que a polícia chegasse, os ladrões já haviam ido embora, e eu passei os meses seguintes com medo de que voltassem. Embora, com o tempo, percebi que aquilo era o menor dos meus futuros problemas. Sinto-me aliviado por sempre trancar as portas, considerando o estado do andar de baixo, não quero nem imaginar o que poderiam ter feito comigo, ou com quem estivesse do outro lado daquela porta, felizmente trancada. Espero nunca mais passar por algo assim. História 7. Recentemente, li uma história no Let's Not Meet que me trouxe lembranças da ex-namorada problemática do meu pai. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, então provavelmente foi por volta de 1997. Meus pais já estavam divorciados havia alguns anos, e eu e minha irmã mais nova, 2 anos mais nova que eu, passávamos os fins de semana com nosso pai. Um dia, ele nos apresentou sua nova namorada, Raquel, uma mulher alta e loira, que aparentemente havia ganhado algum tipo de concurso de beleza. Nos primeiros meses, conhecê-la foi divertido, ela parecia ser uma pessoa legal. Acho que minha boa impressão inicial foi reforçada pelo fato de que ela tinha um papagaio cinza fofinho e um corvo que falava, o que, claro, me deixou encantado. Mas, depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. Notei que Raquel, às vezes, se comportava de forma estranha, dizendo coisas esquisitas ou agindo de maneira incomum. Com o tempo, começamos a vê-la com menos frequência nos fins de semana. Então, um dia, meu pai nos contou que eles tinham terminado e que não haveríamos mais.
Ele também nos disse para não falarmos com ela nem irmos embora com ela, caso ela aparecesse na escola. Pouco tempo depois, Raquel começou a perseguir meu pai, aparecendo em lugares onde íamos nos fins de semana e tentando falar conosco. Ela ligava para ele sem parar, chorando e fazendo ameaças, o que só cessava quando ele desligava o telefone da tomada. Anos depois, descobri que ela chegou a ameaçar me matar e matar minha irmã, o que levou meu pai a conseguir uma ordem de restrição contra ela. Raquel também riscou o carro do meu pai, invadiu sua empresa para destruí-la e roubou uma quantia significativa de dinheiro que ele nunca conseguiu recuperar. Ela até começou a enviar cartas ameaçadoras para minha mãe. Meus pais sempre mantiveram uma boa amizade desde o divórcio, mas tudo culminou com uma carta das autoridades, acusando meu pai de abuso infantil. Ainda me lembro claramente de quando minha mãe nos chamou ao quarto, segurando a carta com uma expressão séria, e nos perguntou se nosso pai alguma vez tinha nos tocado de maneira inapropriada, o que, claro, nunca aconteceu. Mais tarde, descobrimos que foi Raquel quem fez essa acusação falsa, tentando impedir que ele tivesse contato conosco. Lembro-me de me sentir muito irritado e triste por ela ter chegado a esse ponto. Minha última lembrança de Raquel foi algumas semanas antes do Natal. Estávamos passando o fim de semana na casa do meu pai, que era um apartamento de 2 andares com uma grande janela que ia do chão ao teto na sala de estar. Perto da janela havia uma porta de vidro que dava para um pátio de pedra cercado por uma área de grama que terminava em uma alta cerca viva. Naquele dia, as luzes externas estavam apagadas, o que fazia com que o exterior estivesse completamente escuro. Estávamos assistindo TV quando, de repente, ouvi um som agudo vindo da janela, como se algo estivesse arranhando o vidro, tentando entrar. O sofá em que eu estava sentado ficava bem na frente da janela, então estava de costas para ela. Lentamente, me virei para olhar por cima do ombro, com o coração disparado e o corpo arrepiado, como se estivesse sendo observado. Tudo o que vi foi a escuridão lá fora, com minha própria reflexão no vidro. Nesse momento, meu pai também ouviu o barulho e foi acender as luzes do pátio. Assim que a área externa foi iluminada, vi o rosto sorridente de uma mulher loira olhando para dentro da nossa sala, e, claro, eu gritei. Minha irmã e eu saltamos do sofá como se estivesse em chamas e corremos para nos esconder atrás do nosso pai. Quando olhei novamente para a janela, vi Raquel com as mãos pressionadas contra o vidro, os dedos próximos ao rosto, como se estivesse tentando enxergar melhor o interior da casa. A porta do pátio estava bem ao lado dela, e eu puxei a camisa do meu pai, sussurrando para perguntar se a porta estava trancada. No instante em que ela estendeu a mão para a maçaneta, vi um vislumbre de dúvida no rosto dele, algo que ainda me assombra até hoje. Raquel parecia uma pessoa totalmente insana enquanto sacudia a maçaneta com força, tentando entrar, e parava apenas para espiar novamente pela janela. Lembro-me de meu pai parecer estranhamente calmo enquanto nos levava para trás de uma parede, dizendo para ficarmos fora de vista. Ele se aproximou da porta do pátio e abriu uma pequena fresta, segurando firmemente a maçaneta, e perguntou o que ela estava fazendo no quintal dele. Raquel tentou convencê-lo a deixá-la entrar, sorrindo e jogando o cabelo, mas meu pai obviamente não cedeu e disse que chamaria a polícia se ela não fosse embora. Ela acabou cedendo e deixou um monte de presentes de Natal. Quando Raquel saiu de vista, meu pai saiu para se certificar de que ela realmente tinha ido embora e pegou os presentes que ela havia deixado. Nenhum de nós quis abrir os presentes, havia algo de muito errado neles. Então, eles acabaram no lixo, ainda embrulhados. História 8. Eu moro no mesmo bairro há muitos anos, e isso também é verdade para muitas outras pessoas aqui. Mesmo que nem todos conversemos entre si, frequentemente reconhecemos as pessoas, ao menos de vista. Um ano atrás, passei por um homem perto da minha casa que eu nunca havia visto antes. Percebi ele porque tinha uma aparência um pouco incomum, cerca de 50 anos, alto, magro, com um rosto emaciado, vestindo terno e gravata. Pela expressão de seu rosto, ele não parecia estar com boa saúde. A princípio, não pensei muito sobre isso.
No entanto, ao longo do último ano, percebi que existem momentos, às vezes por períodos prolongados, em que ele aparece onde quer que eu esteja. Para dar um exemplo, na quarta-feira passada, fui à farmácia e ele estava atrás de mim, entrando também. Na quinta-feira, fui a uma cidade vizinha fazer algumas compras e o vi na rua. Na sexta-feira, quando saí de casa para ir à academia, ele estava em frente à minha casa e andou parte do caminho comigo, antes de pegar outra rua. Esse tipo de coisa pode acontecer por vários dias seguidos, e depois, parar, apenas para recomeçar após algum tempo. Ele está sempre de terno e gravata, como se fosse trabalhar, mas o vejo em todos os horários, durante a semana, à noite, de manhã, à tarde e à noite. Não sei exatamente onde ele mora, mas sei que ele não é da minha vizinhança imediata, e nunca o vi conversando com ninguém na rua. Sim, sei que pode ser apenas uma coincidência, e provavelmente é, mas admito que isso está começando a me fazer pensar. Está me dando a sensação de que estou sendo seguido, embora eu possa estar exagerando. Alguma coisa parecida ou uma sensação estranha em relação a alguém já aconteceu com vocês?